Pessoal, que a paz seja convosco em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, pela bondade e misericórdia do Senhor, estamos aqui para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus. Estamos nos esforçando para criar uma série de vídeos voltado para este tema, o tema da oração. Então quero já deixar os irmãos, os amigos já de sobreaviso, porque isso será uma série. Com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, estamos nos esforçando para criar uma série de vídeos voltados para este tema, a oração, a importância da oração. O que acontece se eu deixar de orar? Esse é o tema dessa série de vídeos. Amém? Não deixe de se inscrever em nosso canal, de curtir, de comentar. Compartilhe. Compartilhe lá no grupo de oração, compartilhe lá no grupo que vocês fazem parte, incentivando, motivando outras pessoas para que também possam estar acompanhando os nossos vídeos, nosso canal e sendo alcançados e abençoados pela palavra de Deus. Amém? Deus abençoe vocês e quero convidá-los a lermos alguns versículos que estão no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 18, do 1º ao versículo 8. Amém? Leiamos a palavra do Senhor, nos diz assim: E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardios para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Amém? Jesus, ele conta uma parábola do dever de orar sempre e nunca desfalecer. O maior esforço de Jesus era levar os seus discípulos, conscientizar os seus discípulos a viver em constante oração, porque Jesus sabia que seria através desta vida de oração em que a vontade de Deus seria cumprida na vida deles. Então Jesus mostrava no seu exemplo, Jesus levava-os a entender que era necessário para que pudesse fazer a vontade de Deus ter uma vida pautada na oração. Jesus então mostrava nos exemplos e Jesus ensinava. E Jesus conta uma parábola para os seus discípulos a respeito de uma mulher viúva e um juiz. Para que os irmãos entendam, naquela época de Jesus e dos apóstolos, dos discípulos, a vida de uma viúva não era fácil. Uma viúva, se morre o seu marido, ela poderia se apoiar nos seus filhos. Mas morrendo os filhos, essa mulher, ela ficava totalmente desamparada. Ela não tinha a quem recorrer, ela não tinha alguém para lhe estender as mãos. E nessa situação, uma viúva, ela só tinha duas opções. A primeira seria ser prostituta para sobreviver e a segunda, esmolar, pedir esmola para sobreviver. Nos conta que esta mulher, viúva, ela tinha uma causa para ser resolvida. E naquela cidade, somente havia um homem que poderia solucionar a causa daquela mulher. Diz o texto sagrado que todas as manhãs ela se colocava à porta, ela ia até aquele homem e dizia para ele: Faz-me justiça contra o meu adversário. E diz o texto sagrado que aquele homem não lhe dava ouvidos, não lhe dava nenhuma atenção. Mas ela, insistentemente, ela dizia: Faz-me justiça contra o meu adversário. E ele não lhe dava ouvido.
mas ela perseverava: faz-me justiça contra o meu adversário. Até que chegou um dia que aquele homem, parando e falando consigo mesmo, e disse: visto que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta mulher vive a me importunar, vou fazer-lhe justiça, para que não me moleste muito. Aí Jesus disse para os discípulos: ouve o que diz o injusto juiz. Se o homem, sendo ímpio e pecador, não temia a Deus e não respeitava os homens, disse isso, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Jesus disse: depressa lhes fará justiça. Jesus disse assim: ainda que o Senhor seja tardio para com eles, depressa lhes fará justiça. Então Jesus mostra aqui a importância de viver uma vida em perseverante oração. Jesus mostra que a obra de Deus, para ser cumprida na vida de alguém, para que um homem ou uma mulher possa ter êxito naquilo pelo qual ele foi chamado por Deus, ele precisa ter uma vida baseada na oração. A falta de oração na vida de um homem e de uma mulher lhe traz sérios prejuízos. A falta de oração traz prejuízos e danos irreparáveis. A oração na vida de um homem e de uma mulher é como uma cobertura. Se o cristão deixa de orar, ele fica descoberto, aberto aos ataques do seu adversário. A falta de oração deixa o homem aberto para os ataques do inimigo. A falta de oração deixa o homem mais suscetível ao pecado. Deixa o homem mais suscetível aos apelos do mundo, aos prazeres da carne, aos desejos da carne. O apóstolo Pedro, quando ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: vigiai, pois, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, em um trecho da oração, a oração nos diz assim: livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração nos livra do mal, nos livra do inimigo. A falta de oração na vida de um cristão leva ele também à morte espiritual. Leva ele ao declínio, à apostasia, leva ele à frieza espiritual. A falta de oração deixa o homem descoberto aos ataques do adversário, deixa a sua casa aberta às atividades do inimigo. A falta de oração é como se a porta estivesse aberta para tudo quanto quisesse entrar. Já diz o ditado: porta aberta, cachorro dentro. A falta de oração deixa a porta da sua vida, da sua casa, da sua família desprotegida, descoberta aos ataques do adversário. A falta de oração tem levado muitas pessoas que tinham um belo chamado, que tinham uma vida brilhante, um ministério produtivo, hoje estarem vivendo uma vida de fracasso, uma vida apenas de lembrança do que no passado foi. Esta mulher, ela nos mostra que a vitória está na insistência, na perseverança. Então Jesus mostra para os discípulos que há uma necessidade de viver em oração. O reino de Deus, ele se move por meio da oração. As obras de Deus a ser realizadas na terra só funcionam por meio da oração. O ministério chamado que Deus tem na tua vida só dará frutos se você tiver uma mentalidade de oração. No mundo espiritual, tudo que acontece no mundo espiritual reflete no mundo físico. O mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. O mundo espiritual, ele está entrelaçado ao mundo físico. De maneira que as batalhas para que seja ganha
no plano físico, primeiro tem que ser ganha no plano espiritual. As vitórias que você deseja, as causas que você tem, os anseios que você alimenta no seu coração, poderão se tornar realidade se primeiro você os conquistar no mundo espiritual. Primeiro, você tem que ganhar estas batalhas no mundo espiritual. Primeiro, você tem que quebrar as barreiras no mundo espiritual. A salvação do seu filho, da sua filha, a libertação do seu marido, da sua esposa, a transformação que você deseja na sua vida, ela só pode acontecer através da oração. Porque primeiro essas batalhas, essas conquistas, elas têm que acontecer primeiro no mundo espiritual. Se elas acontecerem no mundo espiritual, então se tornará realidade no mundo físico, na tua vida, na tua casa, na tua família. Se você não as conquistar no mundo espiritual, você não vai conquistar no plano físico. Mas como eu posso conquistar as coisas no mundo espiritual, no mundo invisível que eu não posso ver e não posso tocar? Embora ele exista, ele seja real, através da oração. Quem vai lutar por você não é você, através das tuas orações. Anjos de Deus são liberados, são enviados para pelejar por tua causa. Vocês lembram de Daniel? Quando Daniel esteve durante 21 dias em oração e jejum, ele disse: manjar desejável não comi, nem vinho entrou na minha boca. Ele disse: estive triste durante 21 dias. Daniel estava em oração, pedindo a Deus uma resposta. E desde o primeiro dia que Daniel se pôs a clamar a Deus, o anjo foi enviado com a resposta. Mas no plano espiritual, os demônios bloquearam o anjo. Depois desse período de 21 dias, o anjo retido pelos demônios, para que você tenha uma ideia da gravidade das barreiras, das batalhas que são travadas em seu favor. Enquanto você está em oração, batalhas são travadas em seu favor, para que você conquiste aquilo pelo qual você está lutando em oração. Você sabia que a oração é uma luta? Você sabia que quando você se coloca de joelho, você está entrando em batalha espiritual? Enquanto Daniel estava de joelho, o anjo estava retido nas atmosferas espirituais, com a resposta de Deus em suas mãos. Mas ele permaneceu em oração. E Deus enviou Miguel com seus exércitos. E Miguel prevaleceu contra as potestades malignas que haviam detido o anjo. Então, a barreira foi neutralizada e o anjo chegou até Daniel. Você percebe agora por que muitas vezes você não tem recebido a resposta que você deseja? Você entende agora por que você talvez não recebeu aquilo pelo qual você vinha orando? Daniel, ele não desistiu. Talvez esse seja o seu maior problema. A sua falta de perseverança, de insistência por aquilo que você quer, tem te levado ao fracasso nas suas batalhas espirituais. A perseverança de Daniel fez com que o Senhor enviasse outros anjos mais poderosos para pelejar em favor de Daniel, para que a resposta que ele estava buscando chegasse até ele. Talvez você não recebeu, porque você desanimou na oração. Talvez você não recebeu, porque você achou que Deus não estava ouvindo. Porque você achou que Deus não estava te dando a menor atenção. Mas a resposta que você estava buscando, pela causa que você vinha orando, talvez a resposta foi enviada desde o primeiro dia.
mas houve resistência no mundo espiritual. E como os dias se passaram, e você, em vez de intensificar a oração, você desfaleceu na oração, o anjo então ficou retido e não pôde chegar até você. Percebes que existem batalhas? Percebes que existem batalhas para impedir você de alcançar a vitória? Porque você, alcançando a vitória, o nome do Senhor será glorificado e outras vidas serão fortalecidas e pessoas se aproximarão de Cristo através da tua vitória. Compreende? Mas a falta de perseverança, a falta de insistência tem levado cristãos a não alcançar de Deus aquilo que tanto vinha buscando, aquilo que ainda continua a necessitar. Jesus ensina para os discípulos a importância, a necessidade de viver uma vida em constante oração, porque Jesus sabia que a obra de Deus a ser realizada na vida deles ou através deles não seria feita senão por meio da oração. Não é diferente com você, não é diferente comigo. Se queremos continuar fazendo a obra de Deus, precisamos viver em oração, estar em oração, sermos insistentes na oração. Amém? Nos ajude em oração. Nós precisamos da tua intercessão, da tua oração, para que este trabalho continue avante, para abençoar outras vidas além da sua, além das demais que estarão a assistir esses vídeos, os vídeos do nosso canal. Amém? Nos ajude em oração e continue nos acompanhando. Lembre-se, esse é o primeiro vídeo dessa série. O tema é, o tema é a importância da oração. A importância da oração. Então nós observamos que eu até escrevi um título e vocês vão ficar sabendo o título dessa série de vídeo. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua família, Deus abençoe toda a sua casa e que o Senhor lhe fortaleça, lhe dê graça, que o Senhor lhe ajude a perseverar em oração, pois a vitória está nas tuas mãos. E talvez você ainda não recebeu, porque você desfaleceu na oração. Amém? Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor.